Fala, galera do bem! Tranquilão? Também de novo para mais uma aula de Química do Amor. Olha quem tá aí. Grande Matheus! Também de novo para uma aula de Química do Amor, galera do bem. Né? Queria agradecer a todo mundo aí que tá curtindo o nosso canal aí, compartilhando os vídeos aí, né? Mandando incentivo pra gente. Nós continuamos aqui no nosso Enem Solidário, junto do nosso projeto, né? Do SCAC. Agradecer o nosso colaborador, Paulo Pretão, né, que está cedendo espaço aqui e possibilitando que esse projeto se realize. E, como de praxe, solta a vinheta, Rafael! Fala, galera do bem, tamo aí. Mateusão, coronavírus, né? É isso aí, Mateusão. Hoje a aula, galera, vai ser sobre propriedades coligativas, né? Não, Matheus? Propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas, Matheus? São aquelas propriedades que mudam única e exclusivamente com a adição de um soluto, né, no solvente não volátil, não é? É isso aí. As propriedades coligativas, ô Matheus, a gente utiliza elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? É a química do cotidiano. Só que muitas pessoas, né, não entendem como funcionam essas propriedades coligativas. Né? Para a gente falar antes de propriedades coligativas, Matheus, a gente tem que entender que a matéria ela pode sofrer mudanças. Né? A matéria ela pode sofrer mudanças físicas e mudanças químicas, né, galera? As mudanças físicas são aquelas mudanças em que não alteram o número de partículas, né? Se eu tiver 1 litro de água congelado e essa água sair do estado congelado para o estado líquido, vai continuar sendo 1 litro de água, não é? A quantidade de partículas de ar, dos átomos de água vai ser a mesma. E se essa água evaporar, for para o seu estado de vapor, estado gasoso, a quantidade de partículas será a mesma, vai ser 1 litro de água. Diferentemente das mudanças químicas, né? As mudanças químicas, elas são aquelas em que a matéria pode deixar, pode perder algum composto ou pode ser adicionado a algum composto, né? E essas mudanças químicas, elas podem ser mudanças de adição, mudanças de subtração, né? Pode ser uma deleção simples ou uma deleção dupla, né? Uma perda dupla. Então, as mudanças físicas em relação às mudanças químicas, nas mudanças físicas a quantidade da matéria se mantém, Matheus. Diferentemente, galera, que as mudanças químicas, sim, a matéria ela se transforma, ela pode mudar, ela pode deixar, ela pode perder, né, partículas ou pode ganhar. Era isso aí, não, Matheus? Tá sabendo pra caramba. Obrigado aí, Matheus. Isso aí. Então, galera, continuando aqui na nossa explanação aqui, né, as mudanças elas podem ser físicas e químicas, como eu citei, né? Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, nesse sistema que eu coloquei aqui, né, a gente coloca aqui um sistema fechado, né? Eu tenho aqui representando aqui as partículas de água, né, nos seus diferentes estados. Então, nesse primeiro estado aqui, galera, aqui a água está no seu estado sólido, né? Então, eu tenho 1 litro de água, 1 litro de água no seu estado sólido. Aqui eu também tenho mesmo 1 litro de água, mas no seu estado o quê? Líquido, né, galera? E aqui eu também tenho 1 litro de água no seu estado de quê? De vapor, de gás, né? Opa, água, né? Vapor. 1 litro, né? E o que acontece, né? A molécula de água, né, ela tem uma conformação espacial, né? A sua geometria, a molécula de água é H2O, né? Sendo que tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, né? Representados aqui, ok? E nessa conformação espacial, a geometria dessa molécula, né? O raio que tem aqui de graus que separa os 2 átomos de hidrogênio é de 105,4 graus, né? E o que é importante a gente entender isso? A molécula de água, nos seus diferentes estados, né, que ela pode se apresentar, se compromete exatamente com como a interação entre essas moléculas está acontecendo. Né? No estado sólido, né, quando as moléculas estão no estado sólido, né, a molécula de água ela perde energia, fazendo com que ela forme um arcabouço, né, a interação entre essas moléculas
fiquem mais próximas, né? Então as moléculas no estado sólido, elas ficam mais próximas umas das outras, como está no desenho aqui representado aqui, ó, né? A interação intermolecular faz com que essas moléculas fiquem mais próximas umas das outras, né? Por quê? Porque essa conformação dessa geometria aqui se expande, né? Esse raio aqui se expande, fazendo com que essa molécula ela consiga se aderir de uma forma mais eficiente. Você retira a energia desse sistema, fazendo com que as moléculas deixem de se excitar. Lembrando que todos os átomos, todas as moléculas estão em constante movimento. Mesmo esse metal aqui, esse quadro, as partículas estão em movimento, que é o movimento browniano, né? Todas as partículas, todos os átomos estão em constante movimento, né? Então você diminui essa excitação entre essas moléculas no estado sólido. À medida que o sistema vai ganhando energia, você vai o quê? Você vai colocando energia entre essas moléculas e você vai distanciando a interação entre elas. Você vai distanciando. Então, a água no seu sistema, no seu estado líquido, né, o distanciamento entre as moléculas, entre as partículas, é maior. Exatamente por quê? Porque você adicionou energia, né, a esse sistema. E no estado de gás, no estado de vapor, né, as moléculas estão o quê? Estão superexcitadas, né? E o que isso acontece? A interação entre as moléculas de água no seu estado de vapor, né, é menor ainda. Por quê? Porque as partículas estão dispersas. Tanto é que um vapor, né, qualquer substância que esteja no estado gasoso, ela consegue expandir, ela consegue estar, né, consegue compreender, né, um tamanho maior, consegue compreender um volume maior, né, mais propriamente dito. Então, galera, levando nesse conhecimento que a gente tem aqui, nós temos essas 4 propriedades coligativas que são exatamente, né, as únicas mudanças, né? Propriedades coligativas são mudanças que, né, o solvente, a água, sofre, né, única e exclusivamente com a adição de um soluto não volátil ao sistema, né? São as alterações que ocorrem. E o que seriam essas alterações? Nós temos essas 4 principais propriedades coligativas que são de suma importância para a química do nosso cotidiano e para a química dos sistemas, dos órgãos, para a química da vida, para a química do amor, né? Então nós temos a ebulioscopia, nós temos a tonoscopia, a crioscopia e a osmolaridade. Os nomes bonitos, né? A ebulioscopia, o que é a ebulioscopia? A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. Olha só, a gente sabe que a molécula de água ela sofre mudança, né? E ela passa de estados quando sofre essa mudança. Então, passando do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão, ok? A água ela passa do estado sólido para o estado líquido com temperaturas acima de 0 graus, né? Então, de 1 grau até 100 graus, que é o estado de vapor. Do estado líquido para o estado de vapor, é o que? A ebulição. Então, a água passa do estado líquido para o estado gasoso em temperaturas acima de 100 graus. Abaixo de 0 graus ela está congelada, né? E acima de 100 graus ela está aqui, em estado de vapor. E o inverso também ocorre, né? Então a água passa do estado de vapor para o estado sólido também, né? Isso é a condensação, né? E a água também passa do estado líquido para o estado sólido, que é o que? A solidificação. E o que a ebulioscopia vai acontecer? Olha como é que a gente pratica a ebulioscopia no nosso dia a dia. Eu estou em casa, vou receber a visita de conhecidos, estou em casa. Coloquei para fazer um café, né?
Tô fazendo um cafezinho lá, vou fazer um café, coloquei uma água para aquecer, para eu passar um cafezinho. Quem não gosta de um cafezinho? Aí eu vou me distrair no telefone, fico conversando, aí eu vou e lembro, nossa, eu tenho que passar o meu café. Aí eu vou lá, pego a minha caneca, aí eu lembro, nossa, eu não coloquei o açúcar, né, para poder fazer o meu café. A minha água estava fervendo aqui nesse momento aqui, ó, ela está fervendo. Está fervendo, a água está fervendo. Quando eu adiciono açúcar para fazer o café, no momento que eu adiciono o açúcar, o que acontece? A água para de ferver. O que eu alterei? Eu alterei uma propriedade coligativa da água, que é a ebulioscopia. Eu aumentei a temperatura de ebulição. Essa água estava fervendo a 100 graus, agora vai ser necessário mais energia para fazer com que essa água entre no estado de ebulição. Por quê? Porque agora eu tenho partículas de açúcar. Eu tenho aqui partículas de açúcar interagindo aqui, ó. Tá? Partículas dissolvidas no sistema. Então eu necessito de uma energia maior. Então eu aumentei a temperatura de ebulição. Eu promovi a ebulioscopia, né? E o que é importante a gente frisar aqui? É importante frisar que essa relação ela não é uma curva exponencial. Ou seja, não é quanto mais eu colocar açúcar, maior vai ser a minha temperatura de ebulição. Porque vai chegar um momento em que o sistema vai o quê? Vai atingir o seu platô, vai cessar. Por mais que eu coloque, né, açúcar, vai saturar o meu sistema. Eu vou colocar açúcar, não vou conseguir dissolver, né, aquela quantidade de açúcar para aquela quantidade de líquido do meu sistema. Então eu teria que colocar a maior quantidade de água também para poder, né, conseguir dissolver aquele açúcar que está presente aqui. Então é uma propriedade coligativa interessante a ebulioscopia, ok? Uma outra propriedade coligativa interessante também, galera, é a tonoscopia. A tonoscopia já é o abaixamento da pressão de vapor. Abaixamento da pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? No recipiente fechado, né, os líquidos eles têm a pressão máxima de vapor. O que é a pressão máxima de vapor? Líquidos com alta pressão de vapor, eles são mais voláteis, né? O álcool ele é extremamente volátil porque ele tem uma pressão máxima de vapor alta, ele tem uma pressão alta. Então ele se evapora numa temperatura mais baixa, né? Diferentemente da água. Quando eu adiciono um soluto no sistema, eu diminuo a sua pressão máxima de vapor, ou seja, o líquido se torna volátil a uma temperatura mais elevada. E o que é interessante a gente frisar nisso aqui também? Um outro exemplo prático do nosso dia a dia em casa. A gente altera a pressão da água, né? Pressão máxima de vapor da água, abaixa ela, ou seja, faz com que a evaporação da água ocorra em temperaturas maiores, na nossa querida panela de pressão, né? O que a panela de pressão ela promove? Ela abaixa, ela faz a diminuição da pressão máxima de vapor. O que eu faço? Eu vou fazer uma sopa aqui, né? Aí eu coloco a água e coloco os vegetais, né? Coloquei um tomate, coloco uma batata, coloco uma cenoura, né? Vou fazer uma sopa lá para minha casa, né? Aí o que eu faço essa sopa, né? Que eu vou fazer aqui. Eu coloquei os legumes, né, os vegetais aqui dentro e água. E eu coloco na panela de pressão, né, para esquentar. A gente sabe que a água vai chegar em 100 graus, ela vai evaporar. Só que como eu abaixo a pressão máxima de vapor, o que vai acontecer? Eu vou cozinhar os alimentos mais rápidos. Por quê? Porque a água vai chegar na temperatura de 100 graus, ela não vai entrar em ebulição. Logo, essa água quente ela vai ser mantida aqui no sistema e eu vou cozinhar os alimentos de forma mais efetiva, porque eu alterei uma propriedade coligativa, né, que é a tonoscopia. Então, eu coloco a água misturada com sal, algum soluto, né, para fazer o quê? Para eu aumentar essa pressão máxima de vapor. Então, abaixar essa pressão máxima de vapor e fazer com que os alimentos eles sejam cozidos de uma forma mais eficiente. Então eu alterei também aqui uma propriedade coligativa que é a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, né, de um líquido. E temos também, galera, a
Crioscopia. A crioscopia também é interessante, que é o abaixamento da temperatura de congelamento. A gente faz no nosso dia a dia também, a gente pratica a crioscopia no nosso dia a dia. Um outro exemplo aqui que eu vou citar aqui, né? Eu estou na minha casa, aí eu pego uma jarra e vou fazer um kisuko para os meus colegas. Nós estamos lá em casa vamos jogar PlayStation, jogar FIFA ou PS, né? Cada um escolhe o seu. Aí eu pego lá um jarrão, né, Rafael? Rafael gosta de videogame, né, Rafael? Pego lá um jarrão, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um suco pra gente, né, galera? Pra gente tomar, jogar videogame, trocar ideia, né? Aí eu peguei o meu jarrão e faço o kisuko pra gente tomar. Coloquei água, o kisuko e açúcar, né? Tem açúcar aqui dentro, aqui, ó, né? E açúcar. Beleza? Fiz o kisuko. Aí o Rafael tem a ideia, não, vamos fazer chup-chup também? Eu falo, boa ideia, Rafael. Vamos fazer chup-chup também pra gente ficar aqui trocando ideia? Aí a gente fez o suco e eu compro o saquinho para fazer o chup-chup, né? O chup-chup. Beleza? Chup-chup. Aí nesse suco meu aqui, ó, eu peguei uma forminha de gelo e coloquei gelo aqui dentro, né, lá, para ficar geladinho. Então eu fiz suco pra gente tomar, fiz chup-chup e peguei gelo e coloquei aqui pra gente tomar. Aí a minha forminha de gelo lá, da geladeira, a forminha de gelo, eu utilizei o gelo todo e tenho que recolocar, tem que colocar água de novo, né? Senão a mãe do Rafael briga com a gente, fala que a gente usou o gelo dela e não repôs, né? Aí eu coloco água de novo para repor o gelo, beleza? E o suco nós estamos tomando lá, todo mundo curtindo o suco. Aí eu levo para o congelador o chup-chup e a forma de gelo, beleza? Aí passa lá um tempinho, lá uns 20 minutos, né? Um tempo lá. A Rafael fala assim, ó, deixa lá ver se congelou o nosso chup-chup. Aí quando ele abre a geladeira, ele vê que a forma de gelo, ela congelou, né? Mas o chup-chup, ele ainda não congelou. Por quê? Porque a água pura, ela vai congelar a 0 graus. Como eu alterei uma propriedade coligativa, que é a crioscopia, porque o chup-chup ele é o pó, ele é o açúcar dissolvido na água, a temperatura para ele congelar agora vai ser menor do que 0 graus. Então eu alterei outra propriedade coligativa da água. É importante frisar isso, por quê? Porque nas células também ocorre isso, né? As células estão dissolvidas em inúmeras substâncias, né? Que é importante a gente frisar esse conhecimento. Na prática também a gente observa lá aqueles grandes icebergs, aquelas grandes geleiras, elas são feitas de quê? Por que lá na Antártida a água do mar não congela e por que tem aquelas geleiras congeladas? Por quê? Porque a água do mar ela é água salgada, ela tem sal misturada nela. Já as geleiras, ela é água de quê? Água doce, água das chuvas. Por isso que ela está congelada. Então altera a propriedade coligativa da água do mar. A água do mar congela a temperatura bem baixa, né, que não chega a congelar, né? Por isso que tem a água do mar lá na Antártida e tem as geleiras que estão congeladas. Então aqui mais uma propriedade coligativa que foi alterada. E por fim, galera, nós temos a osmolaridade. A osmolaridade também é uma outra propriedade coligativa que ela se altera única e exclusivamente com a adição de um soluto, né, não volátil ao sistema. O que seria a osmolaridade? É o aumento da pressão osmótica. Então, quanto maior a concentração em um sistema, né, maior concentrado, maior vai ser a pressão osmótica que ele vai sofrer. Então, olha esse exemplo aqui. Nós temos aqui dois sistemas, sistema A e sistema B, em uma membrana semipermeável, uma membrana permeável à água e a pequenas partículas. Então, em uma membrana semipermeável, né, a água passa passivelmente aqui entre esses dois sistemas. Então, olha, observe aqui, nós temos aqui 1 litro de água e aqui também 1 litro de água. Eu tenho 50 gramas de sal e 250 gramas de sal. O que acontece? A pressão osmótica ela vai ser maior em A ou em B? Ela vai ser maior em B. Por quê? Porque eu tenho maior concentração de quê? De sal nesse sistema. Logo, o que vai acontecer? A osmose não é a transporte de água, a passagem de água do meio mais concentrado de água para o meio menos concentrado de água. Então eu tenho 1 litro de água em iguais proporções.
Porém, a concentração de água aqui é maior, porque aqui eu tenho mais partículas de água em relação à menor quantidade de partículas de sal. Então, a água vai passar passivelmente sobre a membrana semipermeável de um meio mais concentrado de água para o meio menos concentrado de água. Ou seja, vai passar de A para B, até que as concentrações de água se igualem. Então, aqui vai começar a ceder água. A vai começar a ceder água para B, até que as concentrações de água entre essas duas situações, esses dois sistemas, se equiparem. Isso ocorre nas nossas células. As nossas células elas se desidratam ou elas ganham água, né, dependendo da atividade física, né, dependendo do dia a dia. Isso é importante. As hemácias elas transportam água. Elas podem estar no meio isotônico, no meio hipertônico e no meio hipotônico. Ela pode perder água ou ganhar água. Opa, falou de célula? Falei de célula. Galera, presta atenção aí, concentração, e nós vamos usar isso lá em biologia também, viu? No transporte pela membrana. Muito bom, Claudão, continua aí. É nóis, tá vendo? Falou em célula, Rafael já aparece. Falar em célula, Rafael já aparece. Então, olha só, continuando aqui, existe esse transporte de água entre esses dois sistemas até que eles se equiparem. Então, a pressão osmótica, ela sofre essa alteração exatamente por causa dessa concentração de substâncias que estão aqui dispersas nesse sistema. Então, vamos usar o exemplo aqui, igual o Rafael falou, né? Então, em um meio, a célula ela pode perder água ou ela pode ganhar água se ela estiver no meio hipertônico ou hipotônico. Exatamente porque ocorre essa perda, né, de água para o sistema ou ganhar água nesse sistema. Ok? Então, mais uma propriedade coligativa que é alterada única e exclusivamente com a adição de um soluto não solvente. Então, nós falamos de 4, né? Ebuloscopia, que é o quê? O aumento da pressão, da temperatura de ebulição. A tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor de água no sistema. A crioscopia, que é o abaixamento de quem também da temperatura de congelamento, e a osmolaridade, que é o aumento da pressão osmótica em um sistema sob uma membrana semipermeável, ok? Então fique ligado aí nas próximas dicas aí das próximas aulas, né? Aqui foi um resumindo aqui sobre as 4 propriedades coligativas e muito obrigado por todo mundo aí, valeu, Rafael, top, hein?